A coordenação de pedagogia fica muito alegre com a presença de todos vocês aqui, né? Como a gente sempre tem falado, é pouco diante de tudo que o Teran representa para cada um de nós, né? Mas assim, é necessário a gente demarcar a vida dele em cada um de nós, não é verdade? Então assim, nós pensamos com o Márcio, né? Ele não poderá estar presente porque ele está com sintomas gripais, e nesse momento que nós vivemos, assim, sintomas gripais é ficar em casa, né? Então a gente optou por ele não estar presente, mas assim, nós estamos aqui nesse momento de homenagem ao Teran. Hoje seria aniversário natalício dele, né? E aí nós aqui, grupo de pesquisa, a família, né? Colegas e alunos, né? E aqui os estudantes e o CAPED também, né? Aqui presente, e a nossa diretora, né? Da unidade. E assim, tudo isso para dizer que o Teran continua vivo em cada um de nós, né? Os seus ensinamentos, o seu modo de ser, que era bem marcante, né? Tudo aquilo que ele foi nos ensinando, a sua produção, né? As relações que ele foi construindo com todos nós. Então, assim, realmente o Teran, ele tem um momento e uma marca muito forte em cada um de nós, né? Eu lembro quando eu fui sua aluna do mestrado, morria de medo do mar, do rio, né? Ele dizia, como que uma mestra em ensino de ciências tem medo do rio? E aí eu faltei a aula, né? Mas eu faltei a aula para ir lá no Museu do Seringal. Eu faltei, mas ele, como um bom professor, me fez ir sozinha, né? E bater as fotos, e eu fiquei muito zangada com ele, muito, mas ele primava pela qualidade, né? E eu fui contemplada com um vendaval, tive que parar no meio do rio. Foi uma situação bem complexa. Mas perdeu o medo, sabe? Pra perder o medo, né? Mas quando eu cheguei lá e olhei tudo aquilo, realmente, né, é necessário nós vivermos experiências. E o bom mestre é esse, que nos possibilita a gente romper os nossos próprios limites, né? Não ficar nesse comodismo do aprender, que muitas vezes nós somos ensinados a pensar assim. E o Teran era essa pessoa, né, que nos desafiava, que nos fazia realmente nos superarmos, né? E mesmo com a sua partida desse mundo físico, ele continua ainda fazendo isso com cada um de nós, né? Seja nas orientações, com os orientandos, nos grupos, organizando as disciplinas que ele foi deixando, a produção, ele continua ainda deixando e confirmando esse legado de nós sermos a cada dia um ser humano melhor, né? Então, assim, a gente quer dizer essas palavras porque realmente é isso que ele nos representa. E por mais que seja uma homenagem singela, ela é necessária para que a gente realmente deixe bem claro o que ele representava para cada um de nós, de forma coletiva, né? Então, assim, nesse momento eu queria passar a fala para a professora Vanúbia, que nos acolhe, que nos recebeu, nos ajudou muito nessa homenagem. Boa tarde, gente. É sempre um prazer falar sobre o Teran. Eu tive muito contato com o Teran enquanto estive a professorar. Quando eu digo estive a professorar, porque a gente passa um longo tempo, né, dentro da gestão, então a gente reduz a carga horária e não tem tanto contato com a sala de aula, né? E nesses 4 anos, completando agora 4 anos e 7 meses de gestão, eu posso dizer que o Teran foi uma grande inspiração para a Escola Normal Superior, no sentido bem amplo do termo, não só em produção científica, porque eu digo sempre, a minha fala vai sempre ao encontro de que, se não é um bom ser humano, não pode ser um bom profissional, porque eu acredito que as duas características elas convergem para um ser único. E o professor Teran, ele tinha uma característica muito especial, que contribuiu muito para o desenvolvimento da Escola Normal Superior
enquanto o ambiente. Eu recordo vários encontros com o Teran em que ele batia a porta da direção para perguntar se ele poderia pintar os vasos, né? Se ele poderia mexer nas ilhas. Ele sempre muito preocupado com isso, e a minha resposta era sempre: Teran, a casa é nossa, faça dela um habitat bem saudável para nós, né? Porque o Teran, ele tinha conhecimento técnico científico e contribuía muito para que esse ambiente se tornasse mais e mais agradável. Então eu tenho muitas boas lembranças do Teran, e eu tenho um pensamento particular sobre a morte, que a morte, na verdade, ela não existe, né? Eu pratico a doutrina espírita, e eu vejo que a morte é só uma passagem. Eu costumo dizer o seguinte para minha filha, às vezes, quando nós tocamos no assunto sobre a morte, porque as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre essa morte física. E eu digo para ela: minha filha, você sabe por que nós não voltamos para dar alguma afirmação de que a morte existe ou não? Porque lá em outro plano é muito bom. Então, se voltar, todo mundo vai querer ir para lá. Eu sempre digo isso a ela. E aquela história, acredito que o Teran, onde esteja, também está torcendo por todos nós, pela nossa evolução, tanto humana quanto profissional, que eu não vejo as coisas distintas. E o que nós temos a dizer sobre o professor Teran é que ele faz com que nós, da Escola Normal Superior, aí eu falo em nome da escola, tenhamos mais esperança quando nós enxergamos as pessoas que ele, de alguma forma, trabalhou, que é o grupo de pesquisa, os alunos, nós, colegas de trabalho. Então, o que eu posso dizer é que fica para nós a esperança de poder um dia nos encontrar, porque eu acredito no reencontro, e a esperança de que ele nos deixa um legado, que é a dignidade, o profissionalismo e, em especial, o aspecto humanístico, que era muito forte no Teran. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela oportunidade de poder ter um encontro de alguma forma. Eu acredito que Deus está também no ambiente, não é? No meio ambiente, na natureza, e todos os filhos estão nessa natureza. Então, de alguma forma, o dia de hoje é um reencontro com o professor Teran também. Muito obrigada, gente. Parabéns pela homenagem. Obrigada, pelas palavras, né? E a gente vai passar agora para os estudantes, né, que fazem parte do curso de pedagogia, nos ajudaram imensamente nessa homenagem, né? E prepararam aqui com muito carinho, acho que eles vão falar sobre a questão das ilhas, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Samara, sou do nono período do curso de pedagogia da UEA, fui aluna juntamente com os meninos, estou aqui para representar as meninas, os alunos da UEA, os alunos do professor Teran. Eu fiz um discurso breve e eu escrevi: discurso em memória ao professor Teran. Nessa bela homenagem ao professor Teran, gostaria de falar sobre o trabalho nas ilhas da UEA, que particularmente chamo de Jardim Professor Teran. De início foi desafiador. No período mais quente do ano, verão amazônico, sol forte, terra seca. Mas seguindo as orientações do professor, demos início aos trabalhos. Adubamos a terra, pesquisamos as plantas que resistissem ao clima, depois o plantio e a irrigação, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tardinha. Eis aí o resultado desse trabalho em conjunto com o professor. Resultado esse para além da nota, conhecimento para a vida. E também, por que não dizer, para a história desta instituição, pois enquanto elas aqui estiverem, permanecerá também o trabalho
do professor Teran junto aos seus alunos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Samara. E assim, se vocês vão tirar lá, né? As meninas então se organizaram, vieram para cá no sábado, reavivar as ilhas, né? Que era o trabalho que ele fazia na graduação. E aí os nossos meninos continuar, né? Aqui já nesse espaço cedido pela direção da Escola Normal Superior para fazer o plantio, mas a gente gostaria de passar para o grupo de pesquisa, né? O professor Teran era o grande xodó dele, né? Era assim, era a vida do Teran, era esse grupo de pesquisa que não tinha apenas esse cunho acadêmico, né? Mas era um grupo de amigos que estavam ali trabalhando, envolvidos em torno da amizade, da vida, da ciência, né? Então, assim, nós queremos passar para que o grupo também eternize em fala, né? O que o Teran significava para cada um, tá bom? Você vai ter mais próximo na cara do sal. Eu nunca pensei que eu pudesse estar vivenciando esse momento, né? Nunca. É um momento de uma formalidade de despedida desse meu grande amigo. Eu conheci o Teran ainda em 2001, quando eu era estudante dessa escola. Foi meu primeiro professor. E se eu posso dizer uma característica do Teran é de acreditar nas pessoas. Teran sempre foi um homem de acreditar nas pessoas a partir da ciência. Um cientista humanizado. E como eu sempre tenho dito desde o momento da sua passagem, é o legado do professor Teran que vai nos inspirar. Seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, porque ele deixou um legado muito grande. Um professor produtivo, pesquisador, uma referência a todos que os conheciam. E ele está eternizado nos livros e nas sementes que ele plantou. Não apenas nas sementes no sentido literal das árvores, mas também no sentido figurado e subjetivo de todos nós, que também fomos e somos semente deles. Eu fico muito lisonjeado por ter herdado a liderança do grupo de pesquisa que foi do professor Teran. É uma responsabilidade muito grande, mas sei que no outro plano que ele se encontra, no plano espiritual, ele também está feliz com isso, porque sabe que eu não vou deixar em nenhum momento, junto com a contribuição de todos, o nível do grupo cair. E nesse momento eu quero que o nosso vice-líder, né, como nós combinamos, o professor Saulo, um dos amigos também do coração do Teran, ex-orientando, faça uma pequena homenagem de todo o GPCF, à sua família, a seu herdeiro legítimo, ao Gabriel, né? Uma lembrança para que todos sempre lembrem do Teran em todos os momentos, Gabriel. Né? Gabriel, teu pai sempre vai viver em nós, pode ter certeza. O legado dele vai ser a nossa inspiração. Esse é o nosso lema de vida. Eu vou agora pedir umas palmas pro Teran. Ai, vai. Você será eterno, meu amigo. Já podemos passar, né, a palavra pro Gabriel. Pode? Tá. Por favor. Agora, querido. Eu prometi que não ia chorar pra mim mesmo, que eu ia chorar de manhã, tudo que tinha pra chorar, mas... Primeiro eu queria agradecer professores, coordenadores, alunas aqui presentes. Muito obrigado por estar aqui nesse momento. Como eu disse nas outras vezes, eu não participava muito da vida acadêmica e profissional do meu pai, porque somos de áreas diferentes. E não imaginava que ele era tão querido, e saber isso após a morte dele me deu um suporte emocional muito grande. Tudo que vocês fizeram, mandaram mensagens, falaram comigo se eu precisava de algo, algum apoio, saiba que isso tem me ajudado muito a superar, porque filho único, né? E até agora sinto muita falta do meu pai.
que eu posso falar aqui é um testemunho familiar. Como pai, foi um excelente pai. Como marido, excelente marido. Criou vários cachorros, que nenhum deles, todos foram bem tratados. Criou várias plantinhas. Vocês ressaltaram muito a questão de que ele gostava de plantinhas. Então, ele tinha muito cuidado com tudo. E como eu presenciei aqui com os colegas de trabalho, com os alunos, com o espaço físico que ele trabalhava, que é uma coisa que ele me ensinou e creio que todos têm que cultivar. Porque você tem que moldar o seu ambiente ali para que tudo siga um fluxo, que é o progresso. Assim como a professora, eu acredito também sou espírita. Meu pai era espírita. E no espiritismo nós acreditamos que a vida não acaba aqui. Aqui é um momento onde nós todos vamos trabalhar, vamos estudar, vamos progredir para levar esses conhecimentos para frente, se algum dia alcançarmos o nosso Jesus, nosso Deus, nosso Criador. Então eu acredito que meu pai esteja muito feliz no outro plano, continue estudando como ele estudava, sempre, de manhã até de noite, e eu tenho certeza, porque ele tinha um carinho enorme por vocês. Ele está olhando para cada um de vocês, ele está acompanhando todos os trabalhos, todas as defesas. Vai ser quarta-feira, dia 30, né? Dia 30, com certeza ele estará lá, vai olhar de manhã, sua revisão, ele vai estar do teu lado. E só gratidão, gente, pessoal. Muito obrigado por tudo, por todo o apoio, por essa homenagem. Contem comigo, vocês são minha família também agora, tá bom? Muito obrigado. Por favor, pode? Bora lá então. Ele vai nos ajudar. Se as meninas, alguém quiser ajudar como estudante, tá? Essa aqui é a planta, é, professora? Uhum. Vamos lá. Presta atenção. Jael. A gente queria falar um pouquinho da placa para vocês, né? Assim, a placa, ela foi tecida coletivamente, né? Que era uma característica do Teran, né? Então a gente pediu a ajuda de alguns professores, de alguns mestrandos, do grupo de pesquisa, né? E a Ercilene, que está aqui com a gente, que é do grupo de pesquisa, que era mestranda, nos ajudou profundamente na elaboração dessa ideia, né? Dessa ideia que é a placa. Então, como o Teran gostava muito da natureza, do ambiente, e também tinha essa força de criar vida em nós pensamos em trabalhar com a ideia de que ele é uma planta, né? E essa planta seria a Teran germinaris, né? Então nós pensamos assim, primeiro trouxemos uma frase dele, que foi de um vídeo que o grupo de pesquisa disponibilizou para a gente, do último aniversário do Teran, no ano passado, onde ele dizia assim: quantas pessoas foi possível encontrar e compartilhar a vida, deixar pegadas um no outro. Disso é feito o professor. A gente tem que semear todos os dias boas sementes e cuidar que elas germinem. Imaginemos que o ecólogo e professor Dr. Augusto Faxin Teran pertencesse ao reino Plantae, com nome científico Teran germinaris. Seria uma árvore a florescer com frutos de sabedoria e conhecimentos sobre condutas de educação ambiental e experiências acadêmicas vivenciadas em espaços não formais. Uma árvore com sombra para apaziguar o calor amazônico e revigorar com dedicação todos que provassem de seus frutos, colhidos em qualquer lugar onde se plante a ciência, germinando boas sementes da educação. Então a gente vai deixar aqui sabendo que é uma analogia a tudo aquilo que vai continuar também crescendo e vivo, que o Teran nos deixou em cada um de nós.
entregar aqui para o Gabriel também colocar lá. Mas coloca só coisa mesmo, depois coloca óculos. Aí pode bater com a marreta. Eu vou cuidar muito bem dele. Eu vou, com todo o carinho que vocês passaram aqui, eu vou retribuir. Plantinha, não se preocupem, quando vocês quiserem minha plantinha, será mandar foto lá no grupo de vez em quando. E a gente sabe realmente que o Teran é muito querido, né? Muito querido mesmo. Tu perguntava do Robson, né? Conviveu com ele só 4 anos, né? Mas ele tinha uma presença marcante, né? Eu lembro que no período que ele estava internado, assim que ele internou, acho que no 2º dia, a gente entrou em contato com ele, quando a gente soube, e ele queria saber do relatório, ele queria saber do horário dele, se a gente ia deixar como ele tinha solicitado, como é que ia ser tal coisa, e a gente, calma, professor, se cuide, né? Então, assim, essa questão da dedicação, da entrega dele, era uma marca muito forte do Teran, né? Então, assim, realmente, ele que foi nosso professor, que foi nosso colega de trabalho, né? Realmente a gente tem nele, assim, uma inspiração, né? Especialmente desses laços que ele foi criando. Porque muitas vezes, orientando, as pessoas, elas passam pela gente, né? E esse vínculo, muitas vezes, não fica. E o Teran, ele tinha muito essa questão, né? De criar essas raízes, né? E aí a gente vai acompanhar o crescimento, que agora parece tão pequena, né? Mas daqui uns dias a gente vai estar encostado, né? Fazendo uma foto, porque tudo isso vai continuar crescendo e prosperando e se multiplicando, né? Assim como também essas características que eram deles e que a gente vai assumindo, os trabalhos que ele assumiu, que a gente continua assumindo, especialmente o grupo de pesquisa. Então, obrigado pela presença, pela participação de todos vocês neste momento, tá bom? Obrigada. Salve, Teran! Viva o Teran!